Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho, está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. No nosso último episódio, recebemos aqui em nosso estúdio Newton de Aquino, que nos contou um pouquinho da história de Guaraciaba, como foi a chegada dos primeiros expedicionários, como se deu o nome Guaraciaba, falou um pouquinho da Índia Loira que descia de canoa no Rio. Tem muita coisa interessante lá, pessoal. Hoje, a nossa parada é em Guiricema, e quem irá nos contar um pouquinho da história dessa cidade acolhedora é o Gustavo Vaz de Melo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço aí o convite para estar aqui hoje, conversando com vocês um pouquinho, trazendo uma parte, da história da nossa querida cidade lá de Guiricema e apresentar também para todos aqueles que acompanham o canal, podendo conhecer um pouco mais da nossa Guiricema. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não estão inscritos no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Gustavo, vamos lá. A nossa primeira pergunta. Fala para a gente primeiro, quem que é o Gustavo? Muito bem, Rodrigo. Então, Gustavo, natural da cidade de Guiricema, atualmente eu sou seminarista da Diocese de Leopoldina, estou nesse processo aí, no desejo de ser pata, então estou no seminário e curso teologia, concluí a filosofia, que é uma primeira etapa, agora a faculdade de teologia em direção aí ao sacerdócio. E junto disso, dessa parte religiosa, o Gustavo também ele é muito interessado pela história, pela pesquisa histórica, Antes mesmo de entrar no seminário, eu tive o desejo de entrar numa faculdade de História. Então, vim morar aqui em Viçosa, morei em Viçosa um ano, no ano de 2018. Então, comecei a faculdade de História, já era esse desejo mesmo, Claro que as duas coisas vão acontecendo juntas, Então, morei aqui, mas depois decidi entrar mesmo no seminário, fazer essa experiência junto à igreja. Enfim, lá estou muito feliz e ainda desenvolvo essa parte histórica junto. Quando escolhi entrar na faculdade de História, fiz o Enem, enfim, a paróquia de Guiricema, celebrava 100 anos da matriz. Então, lá a gente pesquisava algumas coisas, claro que ainda muito amador, 17 anos que eu tinha, 17 na época, na verdade, Então, assim, aqui começa o interesse, então falei, tinha que resolver a vida mesmo, chega a 18 anos, concluindo o ensino médio, a gente tem que resolver alguma coisa, e o interesse era muito grande pela faculdade, comecei a cursar História. Depois, mudei de ideia mesmo, e o coração bateu mais para o outro lado, Enfim, mas isso nunca esteve distante de mim, Até trabalhando mesmo a paróquia, quando eu trabalhei em Ubá, lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário, meu estágio pastoral, enfim. A paróquia estava se preparando para também celebrar 100 anos de criação, 100 anos que ela existia enquanto paróquia, Então, uma das atividades que eu tinha junto ao trabalho pastoral era um pouco de pesquisa sobre a história da paróquia, sugeriram até de escrever um livro na época, Comecei a escrever esse livro ficou quase pronto, mas não conseguimos concluir. Depois também tive que deixar a paróquia, questão de transferência, são 2 anos em cada lugar de estágio pastoral, enfim. Mas o que eu deixei lá pronto foi uma organização do arquivo, de registros da paróquia, que a gente foi fazendo levantamento para pesquisar e acabamos organizando o arquivo histórico na paróquia. Então, em Ubá, onde eu trabalho hoje, Muriaé, na paróquia Imaculada Conceição, ano passado celebramos 90 anos também de criação. Olha só como as coisas vão... Muita coincidência, então. Sim, eu costumo dizer isso, E lá também não foi exatamente uma organização de arquivo, mas nós fizemos um histórico da paróquia, uma revista, Lembro que o padre falou assim, Gustavo, nós precisamos de fazer. Se você conseguir nos ajudar aqui, ela vai sair, Porque precisamos de alguém para tomar frente. Então, na época, com a ajuda de muitas outras pessoas da paróquia, nós desenvolvemos essa revista, enfim. Tudo isso em torno também da história. E hoje, lá em Guiricema, nós estamos numa pesquisa do município. Depois a gente pode até falar um pouco melhor disso, Nós vamos falar mais no finalzinho, falar tem uma novidade aí, não tem? Tem. Então, nós estamos lá nessa pesquisa, preparando para 200 anos de fundação de Guiricema. Claro, o nome Guiricema é mais atual, mas de fundação daquilo que hoje é Guiricema. Então, é por isso também que eu estou aqui, porque fui capaz de pesquisar lá, Costumo dizer assim, o Gustavo,
ele tem a visão muito a partir de documento, de fontes históricas, não é nem tanto causos, né? É uma pena também, porque eu acho muito importante essa tradição popular, né? Então, eu acho que, às vezes, me falha um pouco disso, dessa tradição popular, mas o que for documento de fonte histórica, a gente está indo atrás, pesquisando, lendo, então o Gustavo vai saber falar muito disso. Ô, Né? Gustavo, antes de começar a perguntar sobre a história de Grisema mesmo, você falou em... Você costuma pesquisar muito. Isso. Grisema, ela tem um arquivo. Como que como é guardado os arquivos históricos de Grisema? Infelizmente ainda não temos um local próprio, não temos museu, não temos nada assim que se destine para guardar isso. Talvez o único arquivo, né, como na maioria das cidades que ainda não tem essa estrutura toda, né, seria a paróquia, que guarda os grandes... É a igreja detentora desses grandes registros ainda hoje, né? Como todas as cidades. Como aqui, todas né? as cidades. Mas, por exemplo, a prefeitura ainda tem uma certa reserva de arquivos, mas, assim, nada é muito pronto para alguém queira pesquisar, né? Então, assim, por isso que lá tem sido isso. É um trabalho mesmo de montar todo um acervo mesmo, descobrir, ir em outros lugares, juntar peças para fazer. Né? E claro que com esse trabalho nosso também a gente tem procurado guardar isso para um futuro lugar, né? Um futuro museu, uma sede própria, poder reservar isso e até mesmo guardar esses arquivos que nós não temos. Né? Ainda não temos alguns princípios disso, mas um lugar próprio ainda não temos. Gustavo, então vamos lá. Qual que é a origem histórica de Grisema? Qual que é o ano? Qual que foi o contexto? Tudo bem. Grisema, ele surge naquele contexto também, aqui já teve um podcast sobre isso, né? Visconde do Rio Branco. Sim. Nós nascemos a partir de Visconde do Rio Branco, na verdade, né? Visconde do Rio Branco, naquela época, chamava Presídio. Ela existe antes de nós lá, né? Enfim, mas está no contexto ali da zona da Mata Mineira, no contexto dos sertões proibidos, né? Muito conhecido ali na região. É uma barreira natural, na verdade, era uma barreira natural, né? Pela geografia, região montanhosa, muitas árvores, uma região de muita selva na época, né? Então, não se tinha o homem, né? Ainda não tinha o homem branco, o português, o desbravador, ainda não tinha descoberto aquela nossa região. Tanto é que ela é povoada, ela é encontrada muito recentemente, né? Sim. Encontrada no sentido assim, de ser povoada mesmo. Porque também não era o interesse da coroa, do governo, né, de abrir caminhos na nossa região, porque é uma barreira natural da própria região mineradora. Né? Então, ali é a última região de Minas Gerais que passa a ser povoada. Né? Enfim, então se tinha um núcleo populacional muito grande nas áreas de ouro, né? Ouro Preto, aquela região ali. Com a decadência do ouro, as pessoas começam a ter que arrumar outra forma de sustentar. O ouro já não dava mais para manter as famílias, enfim. Então começa o quê? Passar para aquela área mais agrícola, né? Então precisam de plantar, e a região lá não é favorável para isso. Muitas montanhas, o terreno muito pedregoso, enfim. A nossa região já começa a melhorar, né? Então as pessoas começam a descer para procurar uma área fértil. E aí começa ali a bacia do Rio Pomba, chegando ao Presídio, enfim. Nesse contexto também é que o próprio padre José Maria de Jesus, né? Ele é o primeiro padre da nossa região, ele começa a ir para encontrar os índios, naquela ideia também de poder pacificá-los, né? Levar a religião. É engraçado falar isso, né? Porque a gente vê, né? Os índios são batizados, né? Mas, na verdade, eles não se convertem à religião, né? Eles acabam cedendo um pouco, né? Porque a gente conhece por escritos, por vários documentos de época, que eles eram batizados, viviam ali nas aldeias, mas de prática de fé mesmo, eles não tinham muito. Até mesmo civilizados não eram tantos, eles cediam, né? Então, aí podia criar os arraiais, enfim, essas questões assim. Então, se vai povoando aquela região. Nesse contexto das pessoas que descem, né, da região do ouro para essa zona da mata, esses sertões de leste proibido, é que começa a surgir Grisema.
Chega lá, então, a grande figura para nós, inicialmente, né? O Furriel José Lucas Pereira dos Santos e sua família, né? Esposa Teresa Maria de Jesus, eles chegam à nossa região. Chegam por volta de 1806, que os documentos mais antigos dizem essas datas, né? Não tem como provar especificamente, mas é que naquela década ali dos anos 1800. Provavelmente eles chegam numa estrada antiga que se tinha de Coimbra, essa região aqui de Viçosa, indo para Muriaé, né, que na época ainda não se tinha uma estrutura muito firmada, né, mas que viria a ser São Manuel Burgo, desculpa aqui o engasgo, né, Manuel Burgo. Então, provavelmente ele desceu ali, porque as informações que nós temos, ele desce uma montanha, margeando 2 rios, que inclusive é a região ali onde hoje nós temos a Santa Montanha, a gente imagina que seja, né? Ele desce esse morro, né? Essa grande montanha ali, vai margeando 2 rios. A um ele nomeia como Ribeirão Santo Antônio e a outro Ribeirão dos Bagres, né? E ali ele escolhendo um lugar fértil, como toda a terra ali, né? Um lugar mais plano, ele se instala, constrói a sua fazenda, sua família ali se instala, e ele começa então a convidar pessoas, agregados, parentes, para ir se instalando ali também, construindo suas residências. Então ele começa um núcleo, né? Um núcleo populacional, no lugar que passa então a ser denominado Ribeirão dos Bagres, é o primeiro nome, por causa do rio, né? Que é o nome que o próprio Furriel dá. Então ele começa um núcleo populacional em torno dessas pessoas que vão se instalando ali. Então, esse é o início. É o Furriel que chega com sua esposa, sua família, uma família numerosa, ali se instala e convida pessoas. Onde eles frequentavam? O presídio, né, que é Visconde do Rio Branco atualmente. Então, questão religiosa, comércio, era tudo Visconde do Rio Branco, naquela época, presídio, né? Na nossa região, é muito comum que esses povoamentos começam em torno de uma igreja. Sim. Sim. E Grisema, como que foi isso? Entra mais a fundo pra gente. É justamente disso, né? Sim. E esse assunto, então, já entra na fundação da nossa Grisema hoje, né? Sim. Eles, Furriel e sua família, se instalam ali, constroem sua fazenda. Por volta de 1811, eles já estão com a fazenda pronta, alguns documentos vão afirmar isso, né? Mas a igreja, né, essa questão religiosa, a instituição mesmo de um povoado é somente em 1825. Em qual ocasião seria exatamente? É até um pouco dramático, né, a fundação de Grisema. A esposa do Furriel, a Teresa, ela vem a contrair uma doença que era contagiosa, que para nós hoje é a varíola, que já está praticamente erradicada, né, mas naquela época era conhecida como bexiga, doença de bexiga. Todos sofriam muito disso, né? Todos assim, muitos sofreram disso desde o descobrimento do Brasil, quando aqui chegaram os portugueses, os índios então, principalmente, né? Com a chegada de estrangeiros. Então, aquilo que foi a Covid para nós há alguns anos, né? A gente não sabia enfrentar, com certeza era essa doença de bexiga para eles naquela época, desde o descobrimento do Brasil, né? A chegada dos portugueses, melhor dizendo, até essa ocasião em que a Teresa, lá no Ribeirão dos Bagres, ela vem então contrair essa doença contagiosa. Dizem, né, algumas pesquisas que a gente fez, claro que a gente não é da área de saúde para dizer com exatidão, né, mas que era assim, 20 dias e a pessoa vinha a falecer, né? Então ela contraía a doença, aquilo aparecia ferimentos na pele, em toda a pele, aquilo virava uma bolinha de pus, algo dramático mesmo. Depois aquilo estourava, sangue, e aí era quase uma hemorragia, depois ela vinha a falecer. E a Teresa foi exatamente com isso. Então, em 24 de novembro de 1825, numa quinta-feira de madrugada, ela falece. Só que na época, né, já estava um período chuvoso no Ribeirão dos Bagres, chovia muito, os rios estavam cheios, o Bagres, então, principalmente. A fazenda dele em relação ao presídio era do outro lado do rio. Então, ele com muito custo, ele até escreveu isso, que hoje para nós é a certidão de nascimento de Grisema, né? Ele vai dizer lá nesse escrito, nesse documento que ele redige, né? Por causa das cheias e com muita dificuldade, como sempre se fez, provavelmente as cheias eram muito comuns naquela época, né? E não tem essas estruturas que nós temos hoje, né? Então, ele tem que pinguelar
com o corpo da Teresa para poder levar para sepultar no presídio. E ele não consegue, porque provavelmente o rio estava muito cheio, então fica de quinta-feira até sábado o corpo dela em casa. Ele não consegue levar para o cemitério. No sábado, eu acho que já é o máximo, né? Com certeza, pela doença, e o corpo já devia estar começando a se decompor. Ele, então, pinguela com o corpo, vai para o outro lado do rio, e ele tenta arrumar algumas pessoas para poder ajudá-lo. Mas não consegue, ele relata isso, ninguém quis ajudar. Então ele arruma 2 animais lá, provavelmente 2 bois, né? Faz uma espécie de liteira, que é um varal de madeira, né? Ali um caibro, e como se fosse uma rede, coloca o corpo da Teresa ali para tentar levar nos animais para o presídio. Ninguém queria ajudar, por ser uma doença contagiosa e por já estar com certeza se decompondo, né, pelo tempo. Só que os animais ficam bravos, ele relata isso também, e ele não consegue levar o corpo dela. Então ele fala assim, e agora, o que nós vamos fazer? Com certeza deve ter sido uma angústia muito grande. Então ele tem a ideia. Ele doa parte de suas terras para Nossa Senhora. Hoje nós já sabemos, né, quantos alqueires ele doa. Né? Claro que eu, infelizmente, não vou poder dizer aqui, porque o nosso acordo lá de pesquisa é publicar tudo isso no livro, né? Mas ele doa uma grande parte, né? E aqui, abro até um parênteses, né? Por que a gente afirma que ele foi o primeiro a chegar em Grisema? Porque em 1856 a gente descobriu um relato lá, um documento de terras dele. São muitos alqueires. Então, assim, para ter um vizinho, o vizinho tinha que morar muito longe. Então, assim, praticamente ele chega e ele é a primeira pessoa a chegar ali, porque não tem vizinho. A quantidade de terra, e na época nem foi por sesmaria, não, ele se apossou das terras porque não tinha dono. E por ser uma região ali inculta ainda, a coroa portuguesa não tinha desbravado, enfim. Ele toma toda aquela terra e se aposta das terras, né? Então ele é o primeiro morador. E naquela ocasião do falecimento da esposa, então agora voltando, ele dedica uma parte dessas terras para Nossa Senhora da Encarnação, uma devoção com certeza familiar. E aqui é a chave para a gente dizer que ele que ele tem descendência portuguesa. Não conseguimos provar que ele vem de Portugal, mas provavelmente a família é portuguesa, porque Nossa Senhora da Encarnação é uma devoção muito comum em Portugal, mas no Brasil não. Tanto é que, até onde se sabe, nós somos a única paróquia de Nossa Senhora da Encarnação. E não tem outra no Brasil. Isso até é muito curioso. Então ele dedica essas terras a Nossa Senhora da Encarnação, ou seja, cria um campo santo, um terreno santo, aí sim ele consegue sepultar a Teresa, porque lá não tinha cemitério. E aí ele faz uma promessa de construir naquele lugar uma capela de Nossa Senhora da Encarnação, no lugar onde foi sepultada, e ali começar, então, essa prática da fé. Todos os historiadores que a gente se encontra hoje, né, diz que esse documento é a certidão de nascimento de Grisema. O ato de fundação é essa doação de terras para Nossa Senhora da Encarnação, porque ele dá, praticamente, ele estabelece uma fé pública. E sem contar que no final desse documento ele diz, todos aqueles que quiserem arranchar, né, o termo que ele usa, ou seja, morar nessas terras aqui, construir sua residência, pode. Nenhum dos meus filhos pode atrapalhar. Ou seja, ele dá também a oportunidade de mais pessoas morarem ali. Então esse ato é conhecido como ato de fundação, que inclusive ano que vem comemoramos 200 anos dessa fundação de Grisema. Do Arraial dos Bagres começa aí. Né? Então depois começa. Aí ele pede autorização, né, ao Império para construir a primeira capela. Essa autorização é concedida em 1836. Então ele começa essa construção da primeira capela. Ele até obriga os filhos, olha, na minha falta é vocês que têm que continuar. Ele deixa isso escrito. Se fica sob pena de excomunhão. Se não contribuir... Só um minutinho. Essa primeira capela é onde está situada a matriz hoje. É no mesmo lugar local, onde né? está a matriz. Sim. Não há um documento que prove, mas quando foi reformar, achou algumas madeiras sobre essa antiga construção, porque a atual matriz é uma segunda construção, né? Então, essa primeira capela era construída na horizontal da que se tem hoje. Então, assim, o comprimento dela é a largura da atual. Ela foi virada de posição, a fachada dela mudou. Né? Era para o lado do rio e hoje é para o lado onde se construiu a praça, que é também uma construção tardia. Grisema ela nasce voltada para o rio, né? Que era o que dá nome ao local. Né? Depois, quando eles mudam, aí mudam já e constroem a praça, enfim.
Você falou um pouquinho dos índios. Quais que foram as primeiras tribos ali que chegaram? Quando os portugueses, né, falo português por causa do Furriel, a gente atribui ele a uma descendência portuguesa, né? Mas quando o Furriel chega ali, e quando o próprio presídio São João Batista, que é o atual Visconde do Rio Branco hoje, começa a surgir, se encontra ali 3 tribos indígenas. Os Coroados, os Coropós e os Puris. Claro que, dependendo da época que se escreve, os índios têm uma variação nos nomes, né? Mas comum é Coroados, Coropós e Puris. Gricema, muito forte, os Puris, né? O Guido Marliere, em uma das correspondências que ele troca com a coroa portuguesa, na verdade o governo, o império aqui no Brasil, ele faz uma análise que outros viajantes da época dele também fazem, que Coroados e os Coropós é uma única tribo. É interessante isso. E essa variação é somente uma variação linguística, que determinado um grupo de pessoas, né, ou os próprios indígenas, eu não sei como é que se constrói isso, né, a fundo, nunca cheguei a pesquisar, mas há uma variação de coroados, eles começam a chamar de cropós. Então, aí como se fosse 2 tribos, na verdade sendo uma só. E os puris, né? O puris nasce dos coroados também, mas diz que aí uma divisão milenar na tribo. Então, essas 3 tribos ali, mas em Gricema se concentra os puris. Né? Por isso a gente pode afirmar que é uma tribo regional. Bem regional. E é engraçado, né, que é o grande problema ali do início, quando o Furriel chega, constrói sua fazenda, se aposta das terras, né, que ele vai ter muita dificuldade com os índios, porque é terra de índios. E os puris, a gente sabe disso, né, são extremamente bravos. Alguns registros dizem que eles atacavam de emboscada. Então, tinha lá esse grupo de homens brancos, poderíamos assim dizer, né, os colonizadores, os portugueses chegando, eles armavam aquela emboscada e atacavam de surpresa. Né? Por isso também a região era uma barreira, né? Não só a questão natural, mas os próprios, a próprio povo originário que ali morava, né? Então, era quase que intransitável aquelas terras, pelo perigo mesmo que era oferecido, tanto geográfico e também pelos povos originários que ali se encontravam. Pessoal, para vocês que estão com a gente aí até agora e ainda não se inscreveram no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Peço também vocês para ir lá na nossa página do Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Gustavo, você falou um pouquinho da Nossa Senhora da Encarnação. É um nome, assim, meio incomum mesmo, né? Tem mais alguma outra curiosidade? Muito bem. De fato, é um nome incomum. Esse Nossa Senhora da Encarnação, primeiramente, diz respeito ao momento em que, né, pela tradição religiosa, né, sabemos através da Sagrada Escritura, enfim, é o momento em que o anjo aparece a Nossa Senhora e anuncia ali que Nossa Senhora iria no seio dela conceber o Verbo de Deus, né, ia se fazer carne, né? Então, esse encarnar. Então, daí né, surge esse título, Nossa Senhora da Encarnação. Diz respeito ao momento do anjo anunciando a Nossa Senhora e ela concebendo Jesus Cristo no ventre. Então, a encarnação, ela que dá carne ao Cristo, né? Enfim, então, esse é o título, o motivo do título, né? Era, de fato, uma devoção provavelmente familiar ali, né, do Furriel e da Teresa, por isso que quando ela morre, ele quer dedicar as teses, ele dedica a Nossa Senhora da Encarnação. O incomum está, que é uma devoção portuguesa. No Brasil, como eu disse agora há pouco, né, nós não temos registros dessa devoção. Pelo menos nas nossas pesquisas, nós nunca encontramos. Paróquia, por exemplo, a única paróquia de Nossa Senhora da Encarnação é em Gricema, né? Uma capela recentemente encontrei, até estive nela, em Mariana, lá num colégio Providência, tem uma pequena capela lá, muito antiga também, de Nossa Senhora da Encarnação. Mas assim, paróquia mesmo é só em Gricema. Tem registro também de um mosteiro, se não me engano, lá para o lado do Nordeste, não me lembro a região exatamente, também um mosteiro de Nossa Senhora da Encarnação, mas hoje em ruínas. Então assim, um lugar com uma devoção ativa, né? Uma paróquia que movimenta essa espiritualidade de Nossa Senhora da Encarnação, até onde nós sabemos, é Gricema. Né? E temos outras curiosidades, por exemplo, a própria imagem de Nossa Senhora da Encarnação.
existiu uma história, né? Isso nós vamos reservar bastante para o livro, né? Mas posso dar umas palhinhas aqui, né? Existiu uma história, por exemplo, que o Furriel trouxe ela de Portugal, que levou para Grisema, lá fundou a capela, enfim. Hoje nós sabemos que há uma possibilidade, já sabemos até o nome do possível escultor dessa imagem, que é da nossa região, isso é até mais bonito, né? Ou seja, Sim. foi esculpida ali. É nossa, né? É algo que nasceu conosco, não veio de fora, né? E até interessante, por exemplo, nós temos lá imagens que são esculpidas fora do país e todas elas dão cupim. Né? Agora, quando tem uma imagem que é madeira nacional, né? Por exemplo, Nossa Senhora lá está intocável por cupim, a imagem dela. Né? Isso é muito interessante. Então, é algo nosso. Eu até dou ênfase nisso, né? Dessa devoção que se tem em Grisema, que é próprio do lugar. Né? Tem muita gente que fala assim, mas ninguém tem devoção à Nossa Senhora da Encarnação. Eu falei assim, olha, fora de Grisema, ninguém tem mesmo, não. A devoção é, assim, até tem de gricemenses ausentes, né, que estão fora, que saíram da cidade, né, e que, inclusive, procuram muito nessa época de festa, né, agosto, até 15 de agosto temos festa lá de Nossa Senhora da Encarnação, procuram, né, enfim, mas é uma devoção muito particular da cidade e de quem é de Grisema. Nós não encontramos essa devoção fora, né. Então, isso é interessante, são as curiosidades que temos ali em torno de Nossa Senhora da Encarnação. A gente está falando Grisema. Quando que deu origem a esse nome Grisema? Tudo bem. O nome Grisema, ele é um pouco mais tardio. Como disse, o primeiro nome que nós temos lá é Ribeirão dos Bagres, ligado, então, àquele rio que o próprio Furriel nomeou, né? Então, é conhecido como Ribeirão dos Bagres. Quando se constrói a primeira capela de Nossa Senhora da Encarnação, com autorização em 1836, ela fica pronta em 1838, mais ou menos, através dos registros de óbitos que nós encontramos. Já temos sepultamentos lá dentro dessa capela, então, 1838. Grisema se torna uma capelania, né? Depois, um curato. Em 1851, Bagres, né? O Arraial dos Bagres, com a capelania, ele já passa a se chamar Arraial dos Bagres. A gente encontra lá Arraial de Nossa Senhora da Encarnação dos Bagres. Desde a criação da capelania, a gente encontra esse termo. Mas em 1851, o Arraial dos Bagres é elevado, então, à categoria de distrito de paz. Né? Então, ele já se passa a ser distrito. Aí é muito comum encontrar Distrito dos Bagres. Esse nome perdura até o final de 1800, mais especificamente 1895. Nessa época, então, tem uma comissão. Nós encontramos uma preciosidade, inclusive, nessas pesquisas. Um livro, chama Livro de Atas do Conselho Distrital. Um conselho eletivo, consultivo, vinculado ao município, com certeza, na época, acho que não me lembro a troca de nome, mas do presídio, que depois veio se tornar Rio Branco, e depois Visconde do Rio Branco, né? Éramos distrito de lá, então, esse conselho vinculado ao município de Rio Branco, do presídio, né? Que administrava o distrito dos Bagres. Então, ali há um interesse em trocar o nome, mas mantendo essa identidade. Então, eles dão o nome Guiricema. Em 9 de novembro de 1895, há uma consulta lá nesse conselho distrital, é um conselho deliberativo também, eles aprovam essa mudança de nome. Agora aqui uma curiosidade muito interessante. Claro que não interfere em nada no que Grisema sabe, né? Mas que todas as pessoas que você encontrar em Grisema perguntar o que quer dizer Grisema, todo mundo vai dizer assim, ó, Giri quantidade, Giri é bagre, Sema quantidade, nesse sentido assim, que Grisema vai se dizer que é grande quantidade de bagres ou grande quantidade de peixes, em virtude do rio. Lá nesse livro do Conselho Distrital, nas atas, né, nós encontramos uma alteração. Aí nós não sabemos, né, talvez até um profissional dessa área ali do Tupi-Guarani, porque é uma palavra indígena, Grisema, também muito incomum, lá dizia que era nascente de bagre. Mas assim, isso não vai interferir em nada no significado do nome e na identidade. Tem a ver com bagre, tem a ver com rio, que é justamente aquilo de onde originou a nossa atual cidade, o nosso atual município de Grisema, né? Então, o que eu diria? O que quer dizer Grisema, né? Grande quantidade de peixe, grande quantidade de bagres, né? O Giri,
mais o Sema, duas palavras indígenas, né, provavelmente do Tupi-Guarani, que nos remetem, então, a esse nome original, que é o Bagres, né? Então, ele permanece conosco hoje. Gustavo, uma curiosidade aqui. A gente está ouvindo você falar, estou ouvindo que você é uma pessoa muito culta, tem muito conhecimento, e ao mesmo tempo também a gente está olhando para você, assim, estou vendo que você é uma pessoa muito jovem. Tem quanto tempo que você está estudando esse assunto? Então, ó, eu tenho 24 anos, né? Eu acho que eu nem disse isso na apresentação, né? Eu fui logo para dizer quem eu era, né? Mas 24 anos. De seminário eu tenho em torno de 6 anos, né? E nessa questão da pesquisa, para te dizer a verdade, talvez tenha aí, documentalmente, 1 ano. Muito recente, o documentalmente, né? Mas o interesse por saber sobre Guiricema, sobre a própria paróquia, que foi onde surgiu esse interesse pela história, ele tem até um pouco mais, aí, mais de 10 anos, né? Enfim, eu não sei te dizer precisamente, mas sempre fui muito interessado. Rapaz, esse processador que você tem aqui dentro, o seu HD, tá... como que você consegue guardar isso tudo? Eu acho que é o que faz sentido, né? Eu costumo dizer assim, por exemplo, nossa equipe lá de pesquisa, né? Tem o Leonardo, a gente conhece muito como Zezé Cola, né? Inclusive, ela é conhecida sua, né? Eu conheço ela só por telefone. Telefone, né? E eu, né? Somos 3 que pesquisamos diretamente essas documentações. Todos nós 3 temos afinidade de pesquisa, porque antes de nós unirmos, a gente já se conhecia, já conversava, mas a gente vinha de pesquisas anteriores, sim, desse interesse, né? Então, assim, antes de ter uma formação, porque nós 3 não temos formação na área, eu não tenho formação na área. Comecei a fazer uma faculdade, né? Mas 1 ano é muito pouco. Mas antes de ter a formação, nós temos gosto, né? E interesse. Então, a gente faz por amor essa pesquisa, né? Não tem questão financeira, nada disso. É porque a gente gosta mesmo. Então, eu acho que é por isso que tudo está bem guardadinho aqui, tudo vai se encaixando. Essa história faz parte da nossa história, né? E está no nosso interesse também de pesquisa. Então, voltando à história de Guiricema, Coronel Luiz Coutinho, ele foi o primeiro prefeito. Isso. Qual que foi a importância dele para Guiricema? Muito bem. Coronel Luiz Coutinho, ele começa a despontar nesse próprio conselho distrital que eu acabei de dizer, né? Que existia em Guiricema, que a gente tem as atas. Se não me falha a memória, em 1901, ele se torna um conselheiro, né, um membro desse conselho, né? E junto com ele existem outras figuras, por exemplo, Coronel José Antônio da Cunha, que é conhecido também em Guiricema, tem também João Lourenço da Silva, tudo nessa mesma época do Coronel Luiz Coutinho. Esses vão despontando, vão cuidando ali do distrito, vão trazendo melhorias, talvez num primeiro momento, até o próprio Coronel José Antônio da Cunha, ele começa a despontar ali, cuida do distrito, traz melhorias, ponte, que naquela época era muito necessário, a gente pega o livro de atas lá. Qual que eram as principais preocupações do distrito? Era chafariz, água, cuidada das ruas, né, que também eram todas de terra batida, ponte, a principal dificuldade era a ponte que caía todo ano, as estruturas eram outras, né? Então ele vai despontando, Coronel Luiz Coutinho já está por ali, né, já é conselheiro também desse órgão lá do distrito. Depois, pelos registros que a gente tem, o próprio Coronel José Antônio da Cunha abre espaço para o Coronel Luiz Coutinho, então ele começa a ser uma liderança nesse próprio distrito, ele se torna vereador da Câmara de Visconde do Rio Branco, então ele é um vereador, né, do distrito, lá em Visconde do Rio Branco. Então, Guiricema já tem muitas melhorias nessa época, a gente vê lá, tem uma matéria de jornal, achei até muito curioso esses dias, né? Ele fala o super-herói de Guiricema, eles chamam o coronel, claro que é um tom muito engrandecedor, né, mas isso também não ameniza a importância que ele teve para Guiricema na época, né? Claro que esses são os políticos, né? Mas tem muitas pessoas que talvez, os anônimos, né, que também influenciaram muito. E até faço eu, talvez, de não citá-los, né? Mas, enfim, o Coronel Luiz Coutinho desponta ali, ele é vereador em Visconde do Rio Branco. Uma coisa muito interessante, ele se torna o primeiro prefeito de Visconde do Rio Branco, se não me falha a memória, em 1931,
ele é nomeado primeiro prefeito de Visconde do Rio Branco e depois, em 1938, já depois de todo um processo ali para emancipar Grisema é emancipado e ele é nomeado o primeiro prefeito de Grisema. Então, o Coronel Luiz Coutinho é muito importante. Junto dele, como citei, né, o Coronel José Antônio da Cunha, ele tem influência em Grisema, mas também tem influência em Visconde do Rio Branco. Se não me falha a memória aqui agora, o próprio prédio da prefeitura, né, ou da Câmara, agora posso errar aqui, ele tem lá, na época da sua construção, também ligado à influência do Coronel José Antônio da Cunha. Então, esses são grandes nomes ali nesse início da mudança de distrito para a cidade de Grisema, município de Grisema, esse processo de emancipação. É uma festa. Quando Grisema é emancipado, os jornais relatam, né, que os comerciantes abaixaram as portas, salva de 21 tiros, porque era uma expectativa que já se tinha criado, né? Grisema estava se despontando ali, claro que já tinha algum nome. Na época foi estudado levar um ramal do trem de Visconde do Rio Branco para Grisema, então eles já tinham essa expectativa, né? Infelizmente não se concretizou, né? Mas enfim, então Grisema ganhava esse grande despertar ali também nesse tempo da década de 20, 30, 40, que é a transformação do distrito em município. Gustavo, o Coronel Luiz Coutinho, ele nasceu em Grisema, mas os pais deles eram imigrantes. Fala um pouquinho sobre essa imigração em Grisema. Muito bem. Talvez eu corro o risco de errar se dizer que foi a principal imigração que nós tivemos lá em Grisema, mas de muita importância os italianos, né? Os pais do Coronel Luiz Coutinho vieram da Itália, também estabeleceram residência em Grisema. O Coronel Luiz Coutinho, ele nasce em Grisema, se desenvolve ali, cresce ali, e também, né, por causa disso, vai tendo toda essa influência e se torna o primeiro prefeito. Mas Grisema recebe uma remessa muito grande de italianos, né? Inclusive, até mesmo minha família, do lado paterno, ela é descendência de italianos. Inclusive, eu não consegui comprovar ainda por árvore genealógica, mas acredito que tenham vindo da mesma região desta família lá dos Coutinho, que também há uma mudança, né? Eram Coutinhola, quando chega em Grisema e se torna Coutinho, né? E então há essa mudança de nome. A minha família também, Namorato, eles são também da Itália, acredito que da mesma região, lá eles chamavam Inamorato, né? Aqui se tornou só Namorato, vem da Itália, da mesma província que esses Coutinhos, né? E assim como essas duas famílias, como citei, outras lá também vieram. Então, nesse período do distrito para a cidade, tem essa influência também italiana. Gustavo, Grisema, como você falou, emancipou em 1938. Existia algum distrito e como que está hoje? Muito bem. Ele é a cidade emancipada, né? O distrito de Grisema se torna cidade de Grisema, né? Emancipação em 17 de dezembro de 1938. A instalação do município, posse do prefeito, é tudo em 1939, né? 12 de fevereiro, inclusive é o dia do aniversário da cidade atualmente, né? E quando lá deixa de ser distrito de Rio Branco, atual Visconde do Rio Branco, e se torna então uma sede de um município, aí ele é anexado 2 distritos, Tuiutinga e também Vilas Boas, 2 distritos, Tuiutinga e Vilas Boas. Eles também se originam no início de 1900, ou até um pouco antes, já com as pessoas morando lá, claro, mas ganham força no início de 1900, e quando se torna cidade, esses 2 distritos são anexados. Continuam sendo os 2 distritos da cidade, né? E hoje nós temos também 2 povoados, Cruzeiro e Dom Silvério, que também, se formos pensar, eles têm essa origem no início de 1900, as pessoas já viviam lá final de 1800, né? Mas ganham força também início de 1900. Ainda são povoados, né? Então são 2 distritos e 2 povoados, e há outras comunidades, povoações, povoados que também compõem todo o município de Grisema. O município é muito grande, inclusive é um dos maiores da região.
Agora, a cidade mesmo é menor, né? A região urbana é menor, mas o município é extremamente grande. Então, nós temos grandes áreas rurais e também essa área urbana que vem crescendo nos últimos anos. Ô, Gustavo, tem uma localidade em Guiricema que, para mim, assim, desperta... Ai, não sei se posso falar, se é uma curiosidade, enfim. Eu até quero fazer um podcast só sobre essa localidade. Inclusive, no final dessa pergunta, que eu quero que você me indique alguém de lá, tá? Olha. Colocar essa pessoa, apertar essa pessoa para ela não poder negar. Essa localidade se chama Santa Montanha. Muito bem. Fala um pouquinho desse local. Santa Montanha é um povoado lá de Guiricema, próximo ao distrito de Vilas Boas, né? Ele surge em torno da devoção à Nossa Senhora, né? Existe, né, uma história de uma aparição de Nossa Senhora. Então a comunidade surge em torno dessa aparição, dessa devoção à Nossa Senhora, ao Menino Jesus também, que está ligado a essa aparição. Então se torna um centro de peregrinação, um centro onde as pessoas vão para, de fato, ter ali uma experiência religiosa também. Até hoje, isso é muito forte lá. Hoje nós temos muitas pessoas que vêm de fora, de outras cidades, e vão para a Santa Montanha participar dos rituais religiosos, das celebrações, enfim. Que nasceu dessa aparição, dessa comunidade que foi criada ali e que se mantém hoje tradicionalmente, um lugar muito tradicional da nossa região e também de turismo religioso que existe em Guiricema. Então, Santa Montanha hoje é uma capelania, né, instituída no início agora deste ano. É uma capelania assistida pela administração apostólica, né? Eles mantêm, inclusive, a tradição de lá, que é as orações em latim, a celebração da missa em latim, né? Diferente de toda a cidade de Guiricema, município de Guiricema, lá guarda ainda o rito extraordinário, né? O rito anterior que nós tínhamos antes do Concílio Vaticano II. Então, é uma comunidade interessante, como você mesmo disse, é um lugar que desperta a curiosidade das pessoas e também essa busca para desenvolver ali a fé, né? Porque é um lugar que chama essa atenção e é um lugar de turismo religioso. Então, hoje muitas pessoas vão lá para ver como participar, né? É uma capelania, tem celebrações lá todo final de semana, enfim. É um lugar muito interessante e que recentemente tem ganhado ainda um maior destaque ali entre os povoados de Guiricema. Eu, particularmente, eu nunca assisti uma missa ao vivo em latim. Fala para o pessoal, essas missas lá, quando que acontecem essas missas em latim? Se não me falha a memória, todo sábado e todo domingo tem celebrações lá na Santa Montanha, né? Vem um padre dessa administração apostólica, que agora também é o capelão lá, então está na comunidade, está ali sempre celebrando, administrando os sacramentos, né? E é um lugar com grande fluxo, né? É uma missa muito interessante, é o latim, é aquilo que a igreja celebrou durante muitos anos, né? Teve essa alteração do rito agora com o Concílio Vaticano II, mas vale para uma experiência de fé, vale para conhecer o lugar, enfim. É a única igreja na nossa região que... Sim, não é? Da nossa região ali é essa referência, se nós formos pensar. Agora deixa eu te apertar aqui para você apertar Uma outra pessoa. uma outra pessoa. Quem que você me indicaria de Guiricema para convidar para vir aqui fazer esse podcast só falando sobre a Santa Montanha? Olha, eu poderia indicar alguma irmã lá do convento, né? Mas tem uma pessoa que eu sei que saberia falar muito bem, talvez tenha uma maior disponibilidade para vir estar aqui gravando esse podcast, tem conhecimento de causa, né? Lá daquele lugar, daquela povoação, daquela comunidade, que é o Carlos Magno. Ele é de Ubá, né? E sempre está lá dando assistência também às irmãs, dando assistência à capelania, né? Então, Carlos Magno, de repente você pode fazer aqui essa apresentação também da Santa Montanha, né? Apresentar para as pessoas um pouquinho daquela nossa região, daquele pedacinho do céu que é a Santa Montanha. Gustavo, agora não tem como o Carlos fugir da gente, né? Ô Carlos, estamos esperando você aqui, tá? Já vou pegar o seu contato com o Gustavo e acabando esse podcast, já estou te ligando, hein? Para vocês que estão com a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Gustavo, você falou pra gente aqui que Guiricema é muito grande,
a extensão de Gricinha é muito grande, porém a cidade é pequena. Como que se dá a relação entre a população urbana e rural hoje? É uma questão interessante, Rodrigo, porque Guiricema, de fato, é isso mesmo. Município de extensão muito grande e o perímetro urbano bem menor em relação a outras cidades, né? Por exemplo, Visconde do Rio Branco. E se a gente for olhar, né, por exemplo, em final de 1800, em toda a extensão do distrito, poderíamos assim dizer, dos Bagres ainda, né? Se tinha muitas fazendas, muitas pessoas, né? Tuiutinga, Vilas Boas, Dom Silvério, Cruzeiro. Então, tinham muitas pessoas espalhadas em toda a extensão. E um núcleo, onde hoje é o centro ali de Gricema, da cidade, né? Do perímetro urbano. Só que isso ao longo do tempo vai se alterando. Agora, só para ter uma noção, 1950, década de 50, a população urbana, pelo censo que a gente tem acesso hoje, era apenas 13% do total de moradores de Gricema, década de 50. Apenas 13% de população urbana. Olha que interessante isso, né? E depois, se a gente for dar um salto maior, né? Aí nós vamos para a década de 80, a década de 80 já altera. A população urbana é 22%. É uma mudança ali significativa, mas ainda, se formos pensar no total, é muito pouco. Isso já altera no início dos anos 2000. Aí nós já temos em torno ali de 42% de população urbana e o restante o rural. Eu não sei como está exatamente nesse último censo, mas, inclusive, acredito que já tenha passado até do meio a meio, né? Já tenha mais de 50%, ou talvez 60%, porque acelerou muito, né? Nos últimos anos, isso acelerou muito, ou até mais de 60% de população urbana e o restante rural, né? Então, há essa mudança. Mas é interessante pensar isso, que em 1950 ainda tínhamos apenas 13% de população urbana. E isso influencia tudo, né? Pelos podcasts que eu estou fazendo aqui, o pessoal não está concordando com esse último censo. E Guiricema, qual que foi o número de habitantes pelo censo, desse último censo? E você concorda com isso? Eu não sei ainda emitir um juízo sobre essa questão do censo, se eu discordo, assim, até mesmo por não ter tanta noção, por ter saído já de Gricema há 6 anos, né? E só volta em período de férias. Mas, assim, o último censo caiu o número da população. Se eu não me falha a memória, caiu para 7 alguma coisa. Me parece que era 8 mil no anterior, e nesse caiu para 7 mil e alguma coisa. Então, assim, caiu a população, no geral, né? E teve uma mudança da rural para a urbana. Mas não sei te dizer se de fato esse censo está meio alterado aí, se atendeu devidamente a demanda, né, o número da população. Você está esquivando na minha pergunta. Não, mas é por não saber mesmo emitir esse juízo. Mas é interessante você falar, né, até pelo próprio período de censo, né, enfim. Sociedade Musical Amantes da Lira. Qual que é a importância dessa instituição para a cidade? A Sociedade Musical Amantes da Lira, ela também tem tudo a ver com Gricema, porque ela é fundada ali provavelmente no final de 1800, né? Não sabemos dizer exatamente a data de fundação, ainda não encontramos, né? Se Deus quiser, vamos encontrar alguma coisa que nos diga o ano. Eles atribuem a fundação ao Batista Caetano de Almeida, que também foi uma figura interessante ali na época do distrito dos Bagres, né? Ele funda essa sociedade musical. As informações mais antigas que nós temos é de 1900. Temos jornais que relatam a banda acompanhando as cerimônias religiosas, as atividades da cidade, né? Da época ainda distrito, mas em 1900. E até hoje ela está ativa. Teve um tempo aí que ela não teve nenhum movimento, mas depois ela foi novamente aberta, né? Reestruturada, podemos assim dizer. Mas até hoje a Sociedade Amantes da Lira faz parte ali de toda a identidade cultural da cidade, está presente em vários momentos. O próprio coronel Luiz Coutinho contribuiu muito para a Sociedade Musical Amantes da Lira. Ele mesmo foi maestro, foi presidente da banda, ele compôs, né, várias partituras, dobrados, enfim, marchas fúnebres. Então, o coronel Luiz Coutinho, ainda desse destaque político que nós falamos, né,
ele tem também um destaque ali nessa área cultural e principalmente com a banda Amantes da Lira. E até hoje nós temos uma grande preciosidade da nossa cidade, a Sociedade Musical Amantes da Lira. Nossa região tem muitas cidades que se destacam no futebol. Viçosa, São Geraldo, Ubá, Cajuri, enfim. Guiricema. Eu acho que Guiricema tem um grande destaque também. Guiricema também já teve um grande destaque no futebol. Ainda temos, né? Temos muitas pessoas lá que tiveram projeção até nacional, poderíamos assim dizer. Mas o futebol de Guiricema se destacou. Temos lá o Esporte Clube Guiricema. Inclusive, temos podemos assim dizer, um estádio, né? Um campo, né? Numa região, né? No alto da colina, próximo à Rádio Colina, também lá em Guiricema, né? Então, ali é a sede desse esporte clube, marcou época também no nosso município, muitas pessoas estiveram ligadas ao futebol, então lá esse futebol tem destaque, tem até hoje, mas hoje também se despontam outras questões, né? Outras identidades culturais. Nós temos aí a questão, por exemplo, daqueles que gostam de andar de bicicleta, fazer trilhas, né? Isso também está muito forte hoje lá, enfim. Então, essa identidade vai se renovando, vai se atualizando, mas isso, né, o futebol, como essa questão musical em Guiricema, marca a época. Só para deixar registrado aqui, um dos melhores pedais, passeios ciclísticos que tem na região aqui é o de Guiricema. Guiricema está tendo esse destaque, principalmente mais recente, né, vem ganhando força. Nós temos também, além dos pedais, né, temos lá esse grupo ligado às motos, né? Inclusive tem a promoção lá do Motofest, tem esse grupo de motociclistas em Guiricema também, que agora está marcando esse tempo lá na cidade, né? Enfim, tudo isso faz parte, né, da cultura, voltando ao pedal, né? Tem essa questão desse turismo. Nós tivemos recentemente lá em um dos povoados, Dom Silvério, né, a festa do povoado, e teve um pedal marcando aquele momento de confraternização das pessoas lá, enfim. Então, tudo isso faz parte mesmo da cidade de Guiricema. Gustavo, você citou a festa do povoado de Dom Silvério. Tem alguma outra festa que se destaca também em Guiricema? Tudo bem. A cidade, nos povoados, distritos, cada lugar realiza a sua festa, né? Nós temos, por exemplo, a festa do tijolo da telha no Cruzeiro, temos a antiga festa da cebola em Vilas Boas, né? Que agora já vai se transformando também pela própria transformação da comunidade. Enfim, a festa de Dom Silvério que eu disse, que tem também o pedal, que é esse turismo cultural, que vai marcando aquele espaço de lá, né? Até pela própria região, que é muito propício, né? Mas também temos outras festas, né? As festas religiosas. Talvez uma das principais festas da cidade seja a festa de Nossa Senhora da Encarnação, que é em agosto, 15 de agosto, que aí fica unida também a festa da cidade promovida pela prefeitura. Antigamente se falava muito do guiricemense ausente, né? Era a oportunidade daqueles que estão fora vir celebrar também aquele momento de confraternização, enfim. Então, cada distrito, cada localidade, ele faz a sua festa, tem o seu marco, né, cultural, que é celebrado junto disso, né? Os lugares se organizam, contam um pouquinho da história de cada lugar, enfim. Tudo isso contribui também para aprender um pouco mais sobre as regiões ali. Como você está citando muito a religião, que ela é muito presente em Guiricema, lá tem um monumento do Cristo Redentor. Fala um pouquinho dele pra gente. Exatamente, lá tem um monumento do Cristo, né? Ele fica numa região ali próximo à área central, então quando se vem assim de Visconde do Rio Branco para Guiricema, então quem está chegando ali, esse monumento já é avistado de longe, então é também uma referência, é um marco ali muito interessante para todos, né? E esse monumento, ele podemos dizer, inspirado num Cristo que existe em Itabirito. Inclusive as placas, na época o prefeito buscou essas placas, enfim, se inspirou nele. Esse monumento é uma cópia de lá, podemos assim dizer, né, da cidade de Itabirito, que nós temos lá, e se torna também uma referência religiosa, mas não só. Talvez aí entra numa questão do turismo, é uma questão cultural, que agora está sendo valorizado por algumas reformas, né? Faz parte
também desse dia a dia de Grisema. O Cristo identifica muito o Grisema, esse monumento. Falar um pouquinho de música, de dança, artesanato. Como que é a expressão artística lá em Grisema? Grisema tem essas marcas, artisticamente falando, essas marcas culturais, né? O artesanato é muito forte, como disse, grande parte do município era rural, então em cada localidade, em cada região ele vai desenvolvendo algo próprio. Então nós temos lugares onde o artesanato se destaca, tem outros lugares, por exemplo, o Cruzeiro ali, é uma questão cultural também, faz parte do desenvolvimento daquela região. A questão do barro, né? Eles têm lá a produção de tijolo, da telha, mas também produzem algo em relação a isso, enfim. Então, Grisema tem esse destaque. Cada lugar vai ter ali uma semente, algo que vai trazer uma cultura. Gustavo, eu gostaria de te perguntar muita coisa sobre Grisema, mas nosso tempo aqui não permite. Mas eu não quero saber um pouquinho sobre a educação de Grisema hoje. Como que ela é valorizada? Tem algum projeto em andamento? Atualmente, a educação está sendo muito valorizada na cidade, a gente pode perceber pelas próprias obras que existem, né, lá. Por exemplo, as escolas estão sendo reformadas, né, ampliadas, melhoradas. Nós temos uma creche agora que ela entrou em funcionamento, né? Enfim, temos a inauguração de uma biblioteca, né, que é ter uma sede. Na verdade, ela já existe desde a emancipação. Coronel Luiz Coutinho que inaugura ela, né? Mas agora ela tem uma sede própria, isso é muito importante, né? Muita gente fala assim, né? Inclusive eu mesmo no início me questionava, mas né, hoje ninguém mais lê, né? Mas a biblioteca fica ali no centro da cidade, né? É uma referência. É bonito ver algumas pessoas indo lá, né? Então é um incentivo, não só para a leitura, mas para a própria educação, né? Que a gente só vai se desenvolvendo a partir também de conhecimento, né? Isso é também fundamental no desenvolvimento de uma cidade, né? Então a gente vê as escolas sendo reformadas, creche, uma biblioteca, uma sede própria agora, enfim. Tudo isso vai contribuindo para que a própria sociedade vai tomando consciência, né, de que é através disso que nós vamos também nos melhorando, né? Eu gosto muito de perguntar para o meu convidado aqui, pedir para ele citar pessoas ilustres da cidade, que os familiares gostam de ver falando dele. Fala pra gente alguns aí. Espero que você não me coloque na fogueira. Pela segunda vez. Mas assim, é interessante isso, são muitas pessoas que vão contribuindo, né? A gente, igual você falou, pessoas ilustres, né? Mas a gente corre o risco de errar, falhar, porque tem muitos anônimos na cidade, né? Atualmente tem quantas pessoas que estão vivas lá, né? Hoje, que já faleceram também, mas assim, muitos nós não vamos nem conhecer nomes, muitos que já se passaram e nós não vamos nem saber quem é, poderíamos assim dizer, né? E às vezes a gente vai lembrando sempre de alguns personagens principais, de figuras mais públicas e não dando voz também para aqueles que muito contribuíram e hoje a gente não conhece nenhum nome. Mas assim, eu gostaria de arriscar alguns nomes aqui, né, já pedindo desculpa, né, a falha de esquecer alguém, né, mas tem algumas pessoas que vão se destacando. Gosto muito de história, vou começar pelos mais antigos, né? Mas tem um personagem que a gente não pode esquecer, que é o Furriel José Lucas, né, e sua esposa Teresa, que está ligada ali à fundação do distrito, né, do arraial, do povoado do Ribeirão dos Bagres, né? Aí, agora sim, ligado ao distrito, aí nós já poderíamos citar novamente, como eu já citei, né? Coronel Luiz Coutinho, mais José Antônio da Cunha, temos o Batista Caetano, que é provavelmente lá o fundador da Amantes da Lira, que existe até hoje. Temos esse João Lourenço da Silva, que inclusive tem ligação também ali com o Visconde Rio Branco, alguns familiares. Ele foi também ligado ao cartório lá de Grisema, né? Então tem essa história aí, homenageado recentemente. Nós temos, em alguns povoados, o Guilherme Mateus, né? Trouxe até uma colinha aqui para eu não poder esquecer, né? Muito ligado ali ao povoado do Cruzeiro. Nós temos também
Vilas Boas, Joaquim Guilherme de Toledo e outros tantos que agora eu vou esquecer, principalmente dos povoados aqui, às vezes eu me esqueço, né? Enfim, para Gricema, região mais central ali, mas acaba contribuindo em outras regiões. José da Silva Ferraz, Maria Júlia Ferraz também, que uma avenida tem o nome dela lá, enfim. Tem algumas mulheres também que a gente não pode esquecer, né? Assim como Maria Júlia Ferraz é uma parteira muito citada às vezes quando a gente vai conversar com as pessoas, né? Uma parteira famosa, Maria Joaquina, né? Que fez parte de tantas pessoas em Gricema, então ela tem esse nome lá. Enfim, Boanerges Vilas Boas, o estádio lá do Esporte Clube leva o nome dele, ligado também a essa questão cultural. Enfim, alguns prefeitos, né? Alguns outros prefeitos, mas tem o Zezito Marta, Brás de Mingo, João Ribeiro, ligado à farmácia ali que ainda existe hoje em Gricema. Tem um parente meu, Geraldo Vaz de Melo, a Câmara tem o nome dele, né? Dona Dila Sampaio, ligada à escola, enfim. E tantos outros nomes que eu tenho certeza que eu estou esquecendo aqui, espero não apanhar por isso, né? Mas, enfim, pessoas ali que vão sendo valorizadas, né? Que vão, ao longo dos anos, e contribuindo também para a cidade. Gricema, como você falou, está perto de completar 200 anos. Isso, 200 anos. Como que será esse momento? Olha, até faço parte também lá dessa equipe preparando esse momento, né? Gricema, então, em 24 de novembro de 2025, completa 200 anos de fundação. 200 anos em que o Furriel José Lucas, ele, ao falecer sua esposa, dedica uma parte de suas terras para Nossa Senhora, também diz que quem quiser ali arranchar, que é o termo usado, né? Os filhos dele não pode impedir, né? Então, ele dá o fundamental, que é terra, e estabelece uma religião para ser cultuada, né? Então, a gente vai celebrar agora 200 anos deste marco de fundação. E desde já, então, nós estamos marcando esse momento, né, essa preparação, agora em novembro, dia 24 de novembro, num domingo, inclusive nós já fechamos isso, né, nós vamos ter uma abertura dessa comemoração dos 200 anos, em breve nós vamos passar essas informações lá para todos, né, mas aí uma ligação entre Câmara, a Prefeitura e um grupo, né, de pessoas ligadas a essa história, né, para marcar durante todo esse ano. E todo esse ano preparativo, antes de 24 de novembro de 2025, vamos ter aí o próprio Dia da Cidade, uma coisa temática, encontros culturais, voltar com os encontros de banda, que tem muito tempo, e a própria Amantes da Lira, né, faz parte dessa história, então o encontro de bandas para celebrar esses 200 anos. Enfim, a paróquia também vai se envolver nessa festividade, porque querendo ou não, é 200 anos de Gricema e 200 anos também da devoção à Nossa Senhora da Encarnação, que nascem juntos, né? Enfim, tem muita coisa para acontecer, né? Talvez depois, até com o lançamento do livro, que também faz parte disso, né? O lançamento do livro faz parte dos 200 anos. Esse lançamento está previsto para 2025? Então, vai ter um pré-lançamento agora, nesse 24 de novembro desse ano, um pré-lançamento do livro, para marcar também o início, mas depois nós vamos lançar aí com todos os exemplares, né? Mas faz parte das comemorações. Talvez até depois, né, um podcast, talvez, para apresentar esse livro aqui, já que tem muita informação aí que eu não estou podendo ainda falar. As portas aqui estão abertas para você. Então é isso, esses 200 anos é a nossa história, é o nosso Gricema que está sendo celebrado. Tudo isso nós vamos envolver, né, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, né, que também, por exemplo, temos a Igreja Metodista lá, que faz parte da história, mais de 100 anos também conosco lá. Enfim, todos nós vamos celebrar esse momento. É uma festa do gricemense mesmo, que tem a sua história. Gustavo, como eu te falei no nosso tempo aqui, nós não podemos estender muito, nós estamos chegando ao final agora do nosso podcast. Tem muita coisa que a gente poderia ter falado, né? Sim, só que você já deu a deixa para voltar aqui. As portas aqui do nosso estúdio estão abertas para você, se você quiser trazer ou alguma outra pessoa que escreveu esse livro com você. Para finalizar, eu te pergunto, como que você enxerga o futuro de Gricema? Muito bem, o Gustavo, de 24 anos, que é seminarista, né? Está aí nesse processo de formação para ser um padre da igreja.
e também está ligado a essa história, essa pesquisa histórica, e vive esse Grisema com muito carinho, digo isso, né? O Grisema do futuro, né, e a expectativa para Grisema é, de fato, um Grisema que seja capaz de valorizar essas raízes, né? Toda essa história que nós falamos aqui, temos lá, estamos escrevendo o livro, né? Temos escrita, mas o Grisema do futuro é esse, que sabe valorizar toda essa sua história, toda essa trajetória, tudo aquilo que ele experimentou ao longo dos anos, né? Porque se a gente achar que nós vamos construir uma sociedade hoje esquecendo o passado, né? Porque tudo é experiência e aprendizagem para a gente melhorar, né? Então, o Grisema, quando for capaz de olhar suas raízes, ver sua história, ver a capacidade de todos os gricemenses, pessoas lá muito importantes, né? Importantes no sentido com muitos dons, né? Que têm a contribuir. Então, Grisema, de fato, esse Grisema do futuro é esse que sabe olhar para o passado, mas se projeta para o futuro. Está aberto ao novo, aprende com aquilo que já experimentou e é capaz de olhar para frente e dizer assim, olha, nós precisamos mudar, isso nós precisamos conservar e vamos estar aberto àquilo que tem a vir, né? O Grisema do futuro, eu acho que precisa ser esse Grisema. Perder os antigos costumes, né? Que talvez não contribuem, tem muitos costumes que a gente precisa perder mesmo, mas saber guardar isso que engrandece o povo, que né? Gustavo, isso. eu, Rodrigo Martinho, nós aqui da 4Ls, queríamos te agradecer pela essa oportunidade de saber mais um pouquinho da história de Grisema e, como te falei, as portas aqui estão abertas para você. Tudo bem, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade, né? De fato, está muito ligado a esse momento que nós estamos vivendo, então, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, a 4Ls, né? Para nos disponibilizar esse momento, esse encontro, essa conversa e também essa apresentação para aqueles que vão nos acompanhar, né? Para conhecer um pouco mais de Grisema e a oportunidade, vá nos visitar, dê um passeio na cidade, conheça alguns pontos, né? Enfim, Grisema também tem muito a apresentar e vale a pena conhecer. Para você que ficou com a gente até agora e ainda não está inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.